Se você não entender o livro de Gálatas, vai viver com culpa em vez de viver a graça. Existe uma forma de prisão espiritual que não usa correntes, não impõe violência e não se apresenta como inimiga da fé. Ela se instala silenciosamente dentro da religião, veste linguagem piedosa, cita escrituras e, ainda assim, rouba do coração humano a certeza da graça. Ao longo da história da Igreja, poucos perigos foram tão devastadores quanto esse. Não foi o Império Romano, não foram as perseguições, não foram as arenas ou as fogueiras que quase destruíram o Evangelho em seus primeiros anos. O maior risco nasceu dentro das comunidades cristãs, quando a mensagem de Cristo começou a ser misturada com exigências humanas, tradições religiosas e critérios de merecimento espiritual. O resultado foi uma fé que continuava falando de Jesus, mas já não descansava na obra completa da cruz. É nesse cenário que o livro de Gálatas surge como um grito urgente, quase violento, contra qualquer tentativa de substituir a liberdade do Evangelho por um sistema de culpa. Paulo não escreve essa carta para corrigir pequenos desvios comportamentais, mas para defender o próprio coração da fé cristã. A tensão é profunda e atravessa séculos, porque a mesma pergunta ainda ecoa hoje dentro de igrejas, lares e consciências. Como alguém que crê sinceramente em Cristo pode viver dominado pela culpa, pelo medo e pela sensação constante de nunca ser suficiente diante de Deus? A resposta não está em falta de esforço espiritual, mas em um evangelho mal compreendido. Gálatas revela que é possível falar de Cristo e ainda assim viver como escravo. É possível obedecer e ainda assim não descansar. É possível servir e ainda assim não experimentar liberdade. O que estava sendo perdido não era apenas uma doutrina correta, mas a própria experiência da graça. E quando a graça é perdida, a fé se transforma em peso, a obediência em ansiedade e Deus em um juiz distante em vez de pai. Antes de avançar para qualquer aplicação prática, Paulo expõe a raiz do problema com uma clareza desconcertante, porque compreender Gálatas não é um exercício intelectual, é uma decisão espiritual, que define se alguém viverá sob a liberdade da cruz ou sob a opressão da culpa disfarçada de devoção. O Evangelho em perigo. Paulo não começa Gálatas com carinho, começa com alarme, porque o que estava em jogo não era um detalhe secundário da fé, mas o próprio Evangelho. Diferente de outras cartas, não há agradecimentos iniciais, não há elogios à igreja, não há palavras suaves de transição. O tom é direto, urgente e quase chocante, porque algo extremamente grave havia acontecido entre os cristãos da Galácia. Comunidades que haviam recebido a mensagem da graça estavam abandonando rapidamente a simplicidade do Evangelho e abraçando uma versão distorcida, mais pesada, mais exigente e, paradoxalmente, mais confortável para o orgulho humano. Historicamente, a região da Galácia era composta por povos diversos, marcada por forte influência cultural, religiosa e filosófica. Ali, o cristianismo se espalhou em meio a um ambiente onde sistemas religiosos sempre exigiram rituais, marcas externas e provas visíveis de pertencimento. Quando o Evangelho chegou anunciando justificação pela fé, sem distinção entre judeus e gentios, isso rompeu estruturas profundas. O problema começou quando certos mestres passaram a afirmar que a fé em Cristo era importante, mas insuficiente. Era necessário algo a mais, algo visível, algo controlável. Algo que devolvesse ao ser humano a sensação de participação no próprio processo de salvação. Paulo identifica isso imediatamente como uma ameaça mortal, porque o Evangelho não pode ser ajustado sem ser destruído. Ele afirma que não se trata de outro Evangelho, mas de uma perversão da Boa Nova. A palavra usada carrega a ideia de distorção,
de algo que foi torcido até perder sua forma original. O mais perigoso é que essa distorção não negava Jesus abertamente. Ela o mantinha no discurso, mas retirava dele a centralidade absoluta da salvação. O mini impacto dessa revelação é devastador, porque mostra que o Evangelho pode ser alterado sem ser rejeitado, diluído sem ser abandonado, corrompido sem parecer herético. Isso explica por que tantas pessoas vivem uma fé cansada, ansiosa e acusatória, mesmo afirmando crer em Cristo. A crise da Galácia não era apenas teológica, era existencial. Se o Evangelho depende, ainda que minimamente, do desempenho humano, a certeza da salvação desaparece e a culpa se torna permanente. Paulo não reage assim por temperamento, mas por zelo, porque entende que quando o Evangelho é adulterado, a liberdade morre. A pergunta que permanece aberta e conduz o próximo passo é inevitável. Quem foram os responsáveis por essa mudança tão convincente e por que ela parecia tão espiritual aos olhos de quem a aceitou? Quando a graça ganha condições. O falso evangelho nunca se apresenta como falso. Ele se disfarça de zelo espiritual, preocupação doutrinária e cuidado com a santidade. Foi exatamente assim que a crise em Gálatas se aprofundou. Ninguém chegou às igrejas dizendo que Cristo não era suficiente ou que a cruz havia falhado. Pelo contrário, a mensagem parecia piedosa, equilibrada e até responsável. Jesus era afirmado, mas acompanhado de exigências adicionais que prometiam segurança espiritual. A fé, diziam eles, era essencial, porém incompleta. Era preciso algo mais para pertencer verdadeiramente ao povo de Deus. Esse algo a mais parecia pequeno à primeira vista, quase irrelevante, mas carregava um peso devastador. Ao condicionar a graça, o coração do Evangelho era silenciosamente deslocado. Historicamente, esses mestres surgem em um contexto real de tensão entre judeus e gentios dentro da igreja primitiva. Para muitos judeus convertidos, abandonar completamente os sinais externos da lei parecia uma traição à própria identidade espiritual. A circuncisão, os costumes cerimoniais e as distinções alimentares não eram vistas apenas como práticas religiosas, mas como marcas de fidelidade histórica a Deus. O problema é que, ao transportar essas marcas para dentro do Evangelho, a cruz deixava de ser suficiente. Paulo enxerga com clareza que não se tratava de uma simples diferença cultural, mas de uma redefinição da salvação. Quando a graça passa a depender de critérios visíveis, ela deixa de ser graça. A tensão teológica aqui é profunda, porque revela algo que continua acontecendo ao longo dos séculos. O ser humano sente desconforto diante de uma salvação totalmente gratuita. A ideia de não contribuir, não provar, não demonstrar mérito fere o orgulho espiritual. Por isso, sistemas religiosos tendem a surgir naturalmente, mesmo dentro do cristianismo. Eles oferecem controle, comparação e sensação de progresso, mas cobram um preço alto, a perda da segurança em Cristo. Paulo afirma que adicionar obras à fé não fortalece a obediência, mas destrói a certeza da salvação. O resultado não é uma vida mais santa, mas uma consciência constantemente acusada. A pessoa nunca sabe se fez o suficiente, nunca descansa, nunca se sente plenamente aceita. O impacto parcial dessa verdade é libertador e desconfortável ao mesmo tempo, porque expõe que muitas práticas espirituais podem ser motivadas não por amor, mas por medo. Quando a graça ganha condições, Deus deixa de ser pai e passa a ser avaliador. A obediência deixa de fluir da gratidão e passa a nascer da insegurança. Paulo reage com firmeza, porque entende que esse caminho não termina em santidade, termina em escravidão espiritual. A pergunta que inevitavelmente surge e prepara o próximo passo é decisiva.
Como Paulo teve tanta certeza de que essa linha não podia ser cruzada, e por que ele se coloca com tanta autoridade para confrontar esse sistema aparentemente legítimo? Paulo, apóstolo não autorizado. Antes de atacar a mensagem, atacaram o mensageiro, porque deslegitimar a autoridade de Paulo era a maneira mais eficaz de enfraquecer o evangelho que ele pregava. Se Paulo não fosse um apóstolo legítimo, então sua ênfase radical na graça poderia ser relativizada, ajustada ou corrigida por líderes considerados mais antigos, mais próximos de Jerusalém ou mais alinhados à tradição judaica. Essa estratégia não surgiu por acaso. No mundo antigo, a autoridade espiritual estava profundamente ligada à linhagem, ao reconhecimento público e à proximidade com centros religiosos estabelecidos. Questionar Paulo não era apenas uma crítica pessoal, era uma tentativa de reposicionar o eixo da fé cristã. Paulo responde a essa acusação de forma direta e historicamente precisa, afirmando que seu apostolado não procede de homens, nem por meio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Essa afirmação não é arrogância, é fundamento teológico. Ele não constrói sua autoridade sobre aprovação institucional, mas sobre revelação divina. O evangelho que ele anuncia não foi aprendido por tradição oral ou treinamento rabínico cristão, mas recebido por revelação do próprio Cristo ressuscitado. Ao recontar sua história, Paulo não busca autopromoção, mas demonstração de coerência. Ele lembra que foi perseguidor da igreja, profundamente enraizado no judaísmo, avançado em tradições que agora são usadas contra ele. Sua conversão não foi gradual nem conveniente, foi uma ruptura violenta com tudo o que lhe dava status religioso. Historicamente, isso fortalece sua defesa, porque ninguém abandona poder, prestígio e segurança social para pregar uma mensagem mais fácil. Paulo não suavizou o evangelho para agradar, ele o proclamou mesmo quando isso o isolou. Ao mencionar sua ida a Jerusalém anos depois, seu encontro com os apóstolos e o reconhecimento mútuo do mesmo evangelho, Paulo desmonta a acusação de independência rebelde. Há unidade, mas não subordinação teológica. Pedro, Tiago e João não corrigem Paulo, confirmam a graça que lhe foi confiada. O mini impacto dessa sessão é profundo, porque revela que a autoridade espiritual verdadeira não nasce de cargos, mas de fidelidade à revelação de Cristo. A verdade não depende de maioria, tradição dominante ou estrutura institucional. Ela permanece verdadeira mesmo quando é minoritária. Paulo mostra que quando líderes distorcem o evangelho, a autoridade não está com eles, mas com a mensagem original. Isso confronta diretamente a tendência humana de buscar segurança em vozes reconhecidas, em vez de discernimento espiritual. A defesa do apostolado de Paulo não é um desvio do tema, é parte central da batalha. Se sua autoridade cai, a graça cai junto. Se sua autoridade permanece, o evangelho da liberdade permanece intacto. A tensão que se abre ao final é inevitável e conduz ao próximo degrau da revelação. Se Paulo fala com autoridade divina e seu evangelho é legítimo, então o que exatamente ele afirma sobre como o ser humano é declarado justo diante de Deus? Justificação, o terremoto teológico. Uma palavra muda o destino eterno de um ser humano, e Paulo a coloca no centro da carta como um terremoto que abala todas as estruturas religiosas construídas sobre mérito, esforço e comparação. Justificação não é um conceito abstrato, nem uma metáfora espiritual vaga. No mundo bíblico e jurídico do primeiro século, justificar significava declarar alguém justo diante de um tribunal. Não era o processo de tornar a pessoa moralmente perfeita, mas o ato de um juiz pronunciar um veredito definitivo. Paulo usa essa linguagem com precisão cirúrgica para afirmar algo que escandaliza a lógica religiosa humana. O pecador
é declarado justo não pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. Essa afirmação não nasce em Gálatas, ela atravessa toda a Escritura. Paulo conduz o leitor de volta a Abraão, não por nostalgia histórica, mas por fundamento teológico. Abraão foi considerado justo antes da lei, antes da circuncisão, antes de qualquer sistema religioso estruturado. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. A escolha de Abraão desmonta a ideia de que a lei seja o caminho para a aceitação diante de Deus. A promessa vem antes do mandamento. A fé precede a obediência. Historicamente, isso é devastador para qualquer tentativa de condicionar a salvação a marcas externas. Paulo mostra que a justiça sempre foi um dom creditado por Deus, não uma conquista humana. O termo que ele utiliza carrega a ideia de imputação, de algo que é colocado na conta de alguém que não o produziu. Isso confronta diretamente o orgulho espiritual, porque remove qualquer possibilidade de glória pessoal. Se a justiça é recebida, ninguém pode reivindicá-la como troféu. O mini impacto dessa revelação é profundo, porque redefine completamente a relação do ser humano com Deus. A justificação pela fé cria segurança, não ansiedade. Cria descanso, não medo. Quando a justiça depende da performance, a consciência nunca se cala. Quando depende da promessa, a alma encontra paz. Paulo não está incentivando irresponsabilidade moral, mas estabelecendo o único fundamento possível para uma obediência saudável. Sem justificação pela fé, toda tentativa de santidade nasce da culpa. Com ela, a obediência nasce da gratidão. A tensão que Paulo constrói é intencional. Se Deus declara justo o ímpio pela fé, qual é então o papel da lei que veio depois? Por que Deus entregou mandamentos que não justificam? Essa pergunta não é secundária, porque sem resposta ela abre espaço para confusão espiritual. Paulo antecipa esse conflito e prepara o próximo degrau da revelação. Ele deixa claro que a lei não é inimiga da promessa, mas também não é seu cumprimento. Há uma função específica, temporária e reveladora na lei que precisa ser compreendida para que a liberdade da graça não seja perdida novamente. É exatamente essa função que será exposta a seguir, porque entender a justificação sem entender a lei é deixar a porta aberta para retornar à escravidão religiosa. A função oculta da lei. A lei nunca foi a cura, sempre foi o diagnóstico, e Paulo afirma isso com uma clareza que desmonta séculos de confusão religiosa. Quando a lei é colocada no lugar errado, ela se torna opressiva. Quando é compreendida em sua função correta, ela se torna reveladora. O problema não está na lei, mas no uso indevido que o coração humano faz dela. Paulo antecipa a objeção natural que surge após a doutrina da justificação pela fé. Se a lei não justifica, por que Deus a deu? Essa pergunta não é irrelevante, porque toca o centro da relação entre santidade e graça. A resposta de Paulo não é simplista nem evasiva. Ele afirma que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Historicamente, isso revela que a lei possui um caráter temporário e pedagógico. Ela não foi entregue como escada para o céu, mas como espelho da condição humana. Ao revelar o padrão santo de Deus, a lei expõe a incapacidade do ser humano de alcançá-lo por si mesmo. Ela não gera vida, ela revela morte. Não porque seja má, mas porque confronta o pecado sem oferecer poder para vencê-lo. Paulo utiliza imagens jurídicas e educacionais do mundo greco-romano para tornar isso claro. A lei é apresentada como um tutor, um guardião responsável por conduzir o ser humano até Cristo. O tutor não é o herdeiro, nem o destino final. Ele existe para preparar, disciplinar e apontar para algo maior. Quando o tutor permanece no lugar do herdeiro, a maturidade nunca chega.
O mini impacto dessa compreensão é libertador, porque dissolve a falsa expectativa de que regras produzem transformação espiritual. A lei consegue controlar comportamentos externos por medo, mas não transforma o coração. Ela pode conter o pecado, mas não pode curá-lo. Ao insistir em viver sob a lei após a revelação da graça, o crente se coloca novamente sob um regime que foi projetado para expor sua fraqueza, não para sustentá-lo espiritualmente. Paulo não despreza a lei, ele a honra em sua função correta. O erro é transformá-la em instrumento de justificação ou identidade espiritual. Quando isso acontece, a consciência se torna prisioneira de um padrão impossível. A lei passa a acusar continuamente, porque nunca foi feita para absolver. Esse é o ponto onde muitos crentes tropeçam sem perceber. Tentam usar a lei como combustível para a vida cristã e acabam vivendo cansados, culpados e espiritualmente inseguros. A revelação parcial aqui é decisiva. A lei conduz a Cristo, mas não substitui Cristo. Ela aponta para a necessidade de um Salvador, mas não pode ocupar o lugar do Salvador. Quando a promessa se cumpre, insistir no tutor é recusar a herança. A tensão que se forma ao final é profunda e pessoal. Se a lei não salva e não sustenta a vida cristã, por que tantos continuam retornando a ela como fonte de segurança espiritual? O que há no coração humano que prefere regras à confiança, controle à dependência e desempenho à graça? Essa pergunta abre o próximo degrau da revelação, onde Paulo expõe a escravidão disfarçada de devoção que nasce quando a religião substitui o relacionamento vivo com Cristo. A escravidão disfarçada de devoção. É possível obedecer a Deus e ainda assim viver como escravo. E essa é uma das verdades mais desconcertantes que Paulo revela em Gálatas. A escravidão espiritual nem sempre se manifesta em pecado escancarado ou rebeldia visível. Muitas vezes, ela se esconde atrás de uma vida moralmente correta, disciplinada e religiosamente ativa. O problema não está no que se faz, mas no motivo pelo qual se faz. Quando a obediência nasce da tentativa de garantir aceitação, ela deixa de ser fruto da fé e se transforma em mecanismo de sobrevivência espiritual. Paulo observa que os Gálatas estavam voltando a um sistema onde o valor diante de Deus era medido por desempenho, não por confiança. Historicamente, isso se conecta a uma mentalidade profundamente humana. Sistemas religiosos sempre ofereceram algo concreto para segurar, algo mensurável, algo que permita comparação. A graça, por outro lado, exige rendição. Ela remove o controle das mãos humanas e o coloca inteiramente na fidelidade de Deus. Esse é o ponto onde muitos recuam. A obediência que nasce da culpa cria uma relação tensa com Deus. A oração se torna negociação. O culto se transforma em tentativa de compensação. A espiritualidade passa a ser marcada por medo de errar, não por amor à verdade. Paulo usa uma linguagem forte para descrever esse retorno, afirmando que os Gálatas estavam se submetendo novamente a um jugo de escravidão. O termo não é simbólico, ele carrega o peso histórico de opressão real. No mundo antigo, o escravo não vivia a partir de identidade, mas de ordens. Sua segurança dependia de agradar constantemente o Senhor. Paulo afirma que viver assim diante de Deus é negar a obra de Cristo, porque a cruz não apenas perdoa pecados, ela muda o status do pecador. A revelação parcial aqui é dolorosa, porque expõe que muitos vivem uma fé correta na linguagem, mas equivocada na experiência. O coração permanece inquieto, a consciência sempre acusada, a alegria instável. O medo se torna o principal motivador da obediência. Esse tipo de devoção parece reverente, mas corrói lentamente a alma. Ao invés de gerar maturidade, produz ansiedade espiritual. Ao invés de aproximar, distancia.
Paulo confronta essa lógica mostrando que retornar a sistemas de controle espiritual não é sinal de zelo, mas de regressão. É trocar liberdade por segurança ilusória. É preferir a previsibilidade da religião ao risco da confiança. A pergunta que emerge dessa tensão é inevitável e profundamente pessoal. Se a obediência motivada pelo medo produz escravidão, que tipo de liberdade Cristo realmente oferece? Como é possível viver diante de Deus sem culpa, sem negociação e sem constante insegurança espiritual? Essa pergunta prepara o terreno para o próximo degrau da revelação, onde Paulo aponta para o centro absoluto do Evangelho e revela que a liberdade cristã não é psicológica nem simbólica, mas foi comprada a um preço real, histórico e definitivo na cruz de Cristo. Cristo nos resgatou. A cruz não foi um símbolo, foi uma transação. E Paulo conduz o leitor a esse ponto com uma afirmação que redefine completamente a relação entre culpa, lei e liberdade. Quando ele declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele está usando a linguagem do mercado antigo, do resgate de escravos, do preço pago para libertar alguém que não tinha como libertar a si mesmo. No mundo do primeiro século, redenção significava intervenção externa, custo real e mudança definitiva de status. Paulo escolhe essa palavra porque ela comunica algo histórico e espiritual ao mesmo tempo. A humanidade não estava apenas errada, estava cativa. Não estava apenas confusa, estava condenada. A lei, ao expor o pecado, colocava o ser humano sob maldição. Não porque Deus desejasse punir, mas porque a santidade divina não pode ignorar a transgressão. Paulo então cita a Escritura de forma precisa e desconcertante. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa não é uma metáfora poética. É uma afirmação jurídica e teológica. No contexto da lei, ser pendurado significava estar sob juízo público, rejeição e vergonha. Ao aplicar esse texto a Cristo, Paulo revela o coração do Evangelho. Jesus não morreu apenas como exemplo de amor, ele assumiu legalmente o lugar do condenado. A maldição que recaía sobre o pecador foi transferida para o Filho. Isso não diminui a justiça de Deus, a satisfaz, não relativiza o pecado, o expõe em toda a sua gravidade. A cruz se torna o ponto onde justiça e graça se encontram sem contradição. O mini-impacto dessa revelação é profundo, porque desloca completamente a fonte da culpa. Se Cristo carregou a maldição, não resta condenação para aqueles que estão nele. Persistir na culpa não é sinal de humildade, mas de desconhecimento da obra da cruz. Paulo afirma que tudo isso aconteceu para que a bênção prometida a Abraão chegasse aos gentios e para que recebêssemos o Espírito mediante a fé. A redenção não termina no perdão, ela culmina em comunhão. O Espírito é a evidência viva de que a dívida foi paga e a relação restaurada. Historicamente, isso desmonta qualquer tentativa de retornar à lei como fonte de segurança espiritual. Se a maldição foi removida, não há mais acusação legítima. Se o preço foi pago, não há mais negociação. O que resta é liberdade. Mas essa liberdade não é abstrata. Ela tem fundamento histórico, custo real e consequências práticas. Muitos ainda vivem como se estivessem sob condenação, porque não compreenderam a profundidade da redenção. Tentam compensar o que já foi quitado. Tentam pagar o que já foi pago. Paulo revela que a cruz não apenas perdoa o passado, ela redefine o presente e garante o futuro. A tensão que surge ao final é inevitável. Se fomos resgatados da condição de escravos, quem somos agora diante de Deus? Se a maldição foi removida, qual é a nova identidade daqueles que estão em Cristo? Essa pergunta conduz diretamente ao próximo degrau da revelação, onde Paulo mostra que a obra da cruz não termina na libertação do cativeiro, mas culmina na adoção, transformando escravos em filhos, filhos
não servos. A maior mudança do Evangelho não é moral, é familiar. E Paulo conduz essa verdade com uma profundidade que redefine completamente a identidade do crente. A redenção não termina quando o escravo é libertado, ela se completa quando o libertado é adotado. No mundo antigo, a adoção não era um gesto emocional, mas um ato jurídico público e irreversível. Um filho adotado recebia um novo nome, uma nova herança e um novo status legal. Paulo utiliza essa imagem com precisão histórica para explicar o que acontece quando alguém está em Cristo. O crente não é apenas perdoado, ele é recebido na família de Deus. Não vive mais sob a lógica do medo, mas sob a segurança do pertencimento. Ao afirmar que não recebemos um espírito de escravidão para novamente temer, Paulo toca na raiz da culpa religiosa. O medo não é o combustível da vida cristã. A obediência que nasce do medo gera tensão, mas a obediência que nasce da filiação gera descanso. O termo Abba não é casual. Ele expressa intimidade, confiança e proximidade real. Não se trata de informalidade irreverente, mas de segurança relacional. Chamar Deus de Pai não é linguagem poética, é confissão teológica. Significa reconhecer que a relação não é mediada por desempenho, mas sustentada pela graça. O Espírito Santo é apresentado como o selo dessa adoção, aquele que testifica internamente que pertencemos a Deus. Essa certeza não nasce de emoções momentâneas, mas da ação contínua do Espírito na consciência do crente. O mini impacto dessa revelação é libertador, porque dissolve a lógica da barganha espiritual. Filhos não negociam aceitação, vivem a partir dela. A identidade precede a obediência. O erro de muitos é tentar viver como filhos usando ferramentas de servos. Continuam tentando provar valor, conquistar atenção e garantir permanência. Paulo mostra que isso é incompatível com a obra de Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros. A herança não é conquistada, é recebida. Historicamente, isso rompe com qualquer sistema religioso baseado em distinções de mérito. Não há hierarquia de filiação no reino. Não existem filhos de primeira e segunda classe. Todos os que estão em Cristo compartilham da mesma promessa. A tensão que emerge dessa verdade é prática e inevitável. Se a identidade mudou, como isso se manifesta na vida diária? Como alguém vive em santidade sem retornar à lógica do medo ou da licença moral? Como a filiação molda decisões, relações e espiritualidade concreta? Essas perguntas conduzem ao próximo degrau da revelação, onde Paulo enfrenta um dos maiores equívocos sobre a graça e mostra que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas transformação do coração. Liberdade não é licença. A liberdade cristã é frequentemente mal compreendida, e Paulo enfrenta esse equívoco com coragem, porque sabe que uma graça mal entendida pode ser tão destrutiva quanto uma lei mal aplicada. Ao ouvir que não estão mais sob condenação, muitos concluem que agora estão livres de qualquer responsabilidade moral. Paulo corrige essa distorção com precisão espiritual. A liberdade que Cristo oferece não é permissão para viver segundo os impulsos da carne, mas poder para viver acima deles. A graça não remove o chamado à santidade, ela redefine sua fonte. O problema da carne não é apenas comportamento externo, mas uma força interna que tenta ocupar o lugar da confiança em Deus. Historicamente, o mundo greco-romano conhecia bem a ideia de liberdade como autonomia absoluta. Ser livre significava fazer o que se deseja, quando se deseja. Paulo rompe com essa definição e apresenta uma liberdade paradoxal. A verdadeira liberdade não é ausência de senhor, mas o senhorio correto.
Servir a carne não é liberdade, é escravidão disfarçada. Servir a Cristo é liberdade, porque Ele não explora, restaura. Paulo afirma que toda a lei se cumpre em uma única palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não reduz a santidade, eleva seu propósito. A obediência deixa de ser autocentrada e passa a ser relacional. O mini impacto dessa revelação é profundo, porque mostra que a graça não enfraquece a ética cristã, ela a aprofunda. Quando a obediência nasce do Espírito, ela não precisa de vigilância constante baseada no medo. Ela flui de um coração transformado. Paulo alerta que usar a liberdade como pretexto para a carne destrói a própria comunidade cristã. A carne gera competição, inveja e conflito. A graça gera serviço, humildade e cuidado mútuo. Essa tensão é intencional. Paulo não oferece um meio-termo confortável. Ele afirma que ou a liberdade conduz ao amor ou degenera em autodestruição espiritual. A revelação parcial aqui é decisiva. A graça não elimina a luta interior, mas fornece a arma correta para vencê-la. A pergunta que permanece aberta e conduz ao próximo degrau da revelação é prática e urgente. Se a liberdade não é licença e a carne continua atuante, como é possível viver de forma concreta essa nova vida que não depende da lei nem se rende aos impulsos antigos? A resposta de Paulo aponta para uma realidade viva e diária, onde a santidade não nasce de esforço isolado, mas de uma caminhada contínua, guiada pelo Espírito de Deus. Andar no Espírito. O Espírito não substitui esforço, ele redefine poder. E Paulo conduz essa afirmação com uma clareza que desmonta tanto o moralismo quanto a passividade espiritual. Andar no Espírito não é um estado místico reservado a poucos, nem uma experiência emocional esporádica. É uma realidade diária, concreta e profundamente prática. No contexto de Gálatas, Paulo apresenta o Espírito como a resposta definitiva ao conflito entre graça e santidade. A vida cristã não é sustentada pela força da carne, nem pela vigilância da lei, mas pela atuação contínua do Espírito de Deus no interior do crente. Historicamente, essa afirmação é revolucionária. Em um mundo acostumado a códigos externos, regras visíveis e distinções religiosas, Paulo afirma que a transformação agora acontece de dentro para fora. O Espírito não apenas orienta decisões, ele forma desejos. Ele não age como fiscal, mas como fonte de vida. A tensão que Paulo expõe é real e honesta. A carne continua presente com seus impulsos, memórias e inclinações antigas. No entanto, ela já não governa. O conflito não é sinal de fracasso espiritual, mas evidência de uma nova realidade interior. Onde antes havia apenas submissão ao pecado, agora existe resistência. Onde antes havia conformidade, agora há discernimento. Paulo descreve as obras da carne não para criar medo, mas para gerar lucidez. Ele revela o resultado inevitável de uma vida conduzida por impulsos desordenados. Em contraste, apresenta o fruto do Espírito como evidência natural de uma vida conectada à fonte correta. O termo fruto é essencial. Fruto não é produzido por esforço isolado, mas por permanência. Ele cresce de forma orgânica, contínua e progressiva. O mini impacto dessa revelação é libertador, porque remove a pressão de fabricar santidade por desempenho. Andar no Espírito não significa ausência de disciplina, mas dependência correta. A disciplina agora responde à vida recebida, não à tentativa de conquistá-la. Paulo deixa claro que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Essa crucificação não é um ato simbólico, mas uma decisão contínua de não permitir que antigos senhores retomem o controle. A vida no Espírito exige atenção, sensibilidade e rendição diária. Não é automática.
Mas é possível porque a fonte não está no ser humano, está em Deus. A revelação parcial aqui eleva a compreensão da liberdade cristã. A verdadeira santidade não nasce da repressão, mas da transformação. Ela não é imposta de fora, é gerada por dentro. A pergunta que se abre ao final é inevitável e profunda. Se a vida no espírito produz transformação silenciosa e real, o que acontece com o orgulho religioso, com a comparação espiritual e com a necessidade de se exaltar diante dos outros? Essa tensão conduz ao próximo degrau da revelação, onde Paulo mostra que a cruz não apenas liberta do pecado, mas destrói o ego que tenta se apropriar da própria espiritualidade. A cruz que mata o ego. A cruz não apenas salva, ela humilha. E Paulo conduz essa verdade com a firmeza de quem entende que o maior inimigo da graça não é o pecado visível, mas o orgulho religioso invisível. Depois de falar sobre vida no espírito, ele não permite que a espiritualidade se transforme em novo motivo de exaltação pessoal. A carne pode se esconder até mesmo em práticas espirituais corretas, usando a obediência como vitrine e a disciplina como moeda de comparação. Por isso, Paulo afirma de forma definitiva que longe esteja dele gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração não é retórica piedosa, é posicionamento teológico radical. No mundo antigo, a cruz era símbolo de vergonha pública, derrota e maldição. Gloriar-se nela era inconcebível. Ao fazer isso, Paulo destrói qualquer tentativa de transformar a fé em palco de autopromoção. A cruz mata o ego porque expõe a verdade fundamental da condição humana. Se foi necessário que o Filho de Deus morresse daquela maneira, então não havia virtude suficiente, esforço moral aceitável ou mérito espiritual capaz de salvar o ser humano. Tudo o que poderia ser usado para a exaltação pessoal é reduzido a pó diante da cruz. Historicamente, isso confronta tanto o legalismo judaico quanto a busca greco-romana por honra e status. A cruz nivela todos. Não há superioridade espiritual quando todos dependem do mesmo sacrifício. Paulo afirma que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Essa linguagem revela uma ruptura profunda. Os sistemas de reconhecimento, aprovação e validação perderam autoridade. A identidade não é mais construída a partir do olhar alheio, mas da obra consumada de Cristo. O mini-impacto dessa revelação é libertador e desconfortável ao mesmo tempo. Libertador porque remove a necessidade de competir espiritualmente. Desconfortável porque desmonta o desejo humano de ser visto, reconhecido e exaltado. A cruz não apenas perdoa pecados, ela redefine valores. O que antes parecia ganho, agora é perda. O que antes gerava orgulho, agora gera gratidão silenciosa. Paulo mostra que quando a cruz está no centro, não há espaço para vanglória, apenas para transformação. A espiritualidade deixa de ser exibida e passa a ser vivida. O fruto do Espírito cresce em solo de humildade, não de comparação. A fé que nasce da cruz é firme, mas discreta, forte, mas mansa, convicta, mas submissa. A tensão que surge ao final é comunitária e inevitável. Se a cruz mata o ego individual, que tipo de comunidade surge quando todos vivem sob essa mesma lógica? Como se relacionam pessoas que não precisam provar valor, competir por posição ou acusar para se sentirem superiores? Essa pergunta prepara o último degrau da revelação prática, onde Paulo mostra que a graça verdadeira não cria isolamento nem indiferença, mas uma comunidade marcada por restauração, responsabilidade e cuidado mútuo. Uma fé que restaura, não condena. A graça verdadeira nunca isola, ela restaura. E Paulo encerra o desenvolvimento prático de Gálatas, conduzindo a fé para o terreno onde ela se prova autêntica, o relacionamento entre pessoas reais, frágeis e imperfeitas.
Depois de destruir o legalismo, confrontar o orgulho e exaltar a cruz, ele não permite que a liberdade cristã se transforme em individualismo espiritual. A fé que nasce da graça não produz espectadores distantes, mas irmãos responsáveis uns pelos outros. Paulo afirma que, se alguém for surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Essa frase carrega um peso teológico e pastoral profundo. Restaurar não é expor, humilhar ou punir, é tratar a ferida para que o corpo volte a funcionar. No mundo antigo, restauração era um termo médico, usado para realinhar algo que saiu do lugar. Paulo escolhe essa palavra porque compreende que o pecado desorganiza, mas a graça reorganiza. A condenação afasta, a restauração aproxima. Historicamente, isso rompe com modelos religiosos baseados em exclusão e vergonha pública. A comunidade moldada pela cruz não nega o pecado, mas também não transforma o erro em identidade permanente. O cuidado vem acompanhado de vigilância pessoal, porque Paulo alerta que quem restaura também pode cair. Não há superioridade espiritual nesse processo, apenas consciência da própria fragilidade. O mini impacto dessa revelação é profundamente libertador, porque revela que a vida cristã não é uma competição de pureza, mas uma caminhada de responsabilidade mútua. Paulo afirma que devemos levar as cargas uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo. Essa lei não é um novo código moral, mas a expressão viva do amor sacrificial revelado na cruz. Carregar cargas não significa validar o erro, mas sustentar o outro enquanto ele se levanta. Ao mesmo tempo, Paulo equilibra essa verdade, afirmando que cada um levará o seu próprio fardo. Existe responsabilidade pessoal que não pode ser terceirizada. A graça não elimina escolhas, ela fortalece para enfrentá-las. Esse equilíbrio impede tanto o julgamento cruel quanto a permissividade irresponsável. A fé madura sabe quando sustentar e quando exortar, quando acolher e quando chamar à responsabilidade. A revelação parcial aqui mostra que a comunidade formada pela graça não é perfeita, mas é saudável. Ela não vive de aparências, mas de verdade. Não se mantém por medo, mas por amor. Não se sustenta por regras, mas por compromisso mútuo. A espiritualidade deixa de ser solitária e passa a ser compartilhada. A tensão que se forma ao final é direta e confrontadora. Se essa é a comunidade que nasce do Evangelho da Graça, como essa mensagem confronta a igreja contemporânea, marcada por culpa, performance espiritual e medo de julgamento? Essa pergunta conduz ao último degrau da revelação, onde Paulo não apenas ensina, mas confronta cada leitor com uma decisão pessoal e intransferível: viver sob a graça que liberta ou retornar à culpa que aprisiona. Você viverá na graça ou na culpa? O evangelho que você acredita determina a vida que você vive. E Paulo encerra Gálatas deixando claro que não existe neutralidade espiritual. Depois de conduzir o leitor por doutrina, história, identidade e prática, ele traz tudo para um ponto de decisão pessoal. Não é mais uma discussão teológica distante, é um confronto direto com o coração humano. Paulo mostra que existem dois caminhos espirituais possíveis e ambos continuam disponíveis. Um deles é a graça, sustentada pela obra completa de Cristo, que produz liberdade, descanso e transformação real. O outro é a culpa, disfarçada de zelo, disciplina e religiosidade, mas que termina em cansaço espiritual, medo constante e insegurança diante de Deus. A diferença entre esses dois caminhos não está na linguagem usada, mas na fonte da confiança. Viver na graça não significa ausência de luta, mas certeza no meio dela. Significa falhar sem perder identidade,
obedecer sem negociar aceitação e crescer sem viver sob condenação. Paulo afirma que tudo o que o ser humano semeia, isso também colherá, não como ameaça, mas como princípio espiritual inevitável. Quem semeia para a carne, colhe corrupção. Quem semeia para o espírito, colhe vida eterna. Essa colheita não começa apenas no futuro, ela se manifesta no presente. A culpa produz uma espiritualidade pesada, defensiva e acusatória. A graça produz uma fé firme, humilde e perseverante. Historicamente, essa carta continua sendo uma linha divisória dentro da igreja. Sempre que a graça é centralizada, a cruz é exaltada e a liberdade floresce. Sempre que a graça é condicionada, sistemas de controle surgem e a culpa retorna. Paulo não encerra com triunfalismo, mas com sobriedade. Ele lembra que nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. Essa afirmação desmonta qualquer tentativa de redefinir identidade cristã por marcas externas. O que define o povo de Deus não é o que se faz para ele, mas o que ele fez em Cristo. A nova criação não é um projeto humano em construção. É uma realidade espiritual inaugurada pela cruz e sustentada pela graça. O mini impacto final é profundo e confrontador. Não é possível viver plenamente na graça enquanto se mantém um pé na culpa. Não é possível descansar na obra de Cristo enquanto se tenta complementar o que ele já consumou. Paulo encerra declarando que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Essa não é uma despedida formal, é uma oração implícita. Ele sabe que somente a graça pode sustentar o coração humano contra a tentação constante de retornar ao desempenho religioso. A decisão final não pertence à igreja, à tradição ou ao sistema. Pertence a cada consciência diante de Deus. Viver na graça exige rendição diária. Retornar à culpa exige apenas inércia espiritual. A pergunta permanece aberta, ecoando além da carta e atravessando gerações. Você viverá sob a liberdade comprada na cruz ou continuará carregando um fardo que Cristo já levou sobre si?